pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Matemática Olímpica para garotas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o princípio da casa dos pombos, resolvendo mais algumas questões. Então vamos olhar a primeira questão. Prove que existem duas potências de 2 cuja diferença é um múltiplo de 2020. Um detalhe bem importante é que essas potências de 2, elas são distintas, porque nós sabemos que todo número divide zero, né? E aí seria um problema trivial. Então, a primeira coisa que eu penso, olhando nesse problema, é: será que 2020 realmente importa? Porque 2020, afinal, é o ano que nós estamos. Será que não poderia ser 3, 5, 2019, 2021? Vamos tentar ver uns casos pequenos, né? Então, se a gente substituísse 2020 por 1, existe 2 menos 1. Beleza. 2 também é 4 menos 2. E 4 é 2 ao quadrado. Então, 3. Bom, será que 3 existe? 3 é 2 ao quadrado menos 1. Beleza. 4 é 8 menos 4. Tá bom, 4 também. 5. 5 é 8 menos 3. Não, 5 é ímpar. Então, é menos 1. É múltiplo, né, na verdade. Esse é um detalhe importante. A gente não quer necessariamente que seja igual, mas que seja um múltiplo, né? Então, 16 menos 1, por exemplo, é 2 à quarta menos 1, que é 15, é um múltiplo de 5. Então, parece que funciona com os números pequenos. E a outra coisa que eu pensei, assim que você olha esse problema, existem infinitos números inteiros positivos. 1, 2, 5, 20, 1999, infinitos. Então, existem infinitas diferenças, né? Existem infinitas potências de 2, e aí você pode tomar infinitas diferenças. Só que 2020 é um número finito, né? E você sabe a quantidade de restos que um número pode deixar na divisão por 2020. Quantos são os restos? São 2020. E aí, a minha pergunta, a minha dúvida é: será que a gente pode pegar uma quantidade finita de diferenças e fazer algum tipo de afirmação com os restos? Ou seja, ou vai ter uma diferença que vai ser 0 e a gente terminou o problema, ou vão ter duas diferenças que têm o mesmo resto e aí a gente pode afirmar alguma coisa. Pensando nisso, vamos fixar esse primeiro número. Ou seja, pega um n, eu não sei ainda qual n exatamente, e você pega o 2an menos 1, você pega o 2an menos 2, até o 2an menos 2an menos 1. Ou seja, quantos números você pegou? Você pegou os números do 2 elevado a 0, ou seja, 0, 2 elevado a 1, até o n menos 1. Ou seja, você pegou exatamente números do 0 até n menos 1, ou seja, n números. E aí, se o n for maior do que 2020, ou até igual, né? O que a gente pode afirmar? Bom, suponha que nenhum desses números deixa um resto 0 na divisão por 2020. Porque se deixar resto 0 na divisão por 20, a gente achou o nosso alfa e o nosso beta que satisfaz o problema. Então, na verdade, a gente já não tem mais 2020 restos. A gente tem 2019.
que a gente tirou o resto zero. E aí, se você vai dar um N, como por exemplo 2020, 2021, um número maior, você vai ter alguns restos que vão se repetir, né? O que acontece se dois desses números deixam o mesmo resto na divisão por 2020? Vamos ver. Então, se 2AN menos 2AK deixa o mesmo resto de 2AN menos 2AL, a gente pode cortar, né? Somar aqui, subtrair. E passar o 2AL pro outro lado, ficando 2AN menos 2AK quando a zero manda no 2020. Ou seja, o que a gente concluiu ou vai ter algum desses números que deixam o resto zero, beleza, acabou. Ou então, se dois desses números deixam o mesmo resto, então a gente consegue achar o nosso alfa e o beta que satisfaz o problema. Então, pelo princípio da casa dos pombos, a gente já pode ter uma ideia de usá-lo e definir as casas e os pombos, para poder afirmar que existem pelo menos dois desses números com o mesmo resto. Então, qual vai ser a nossa casa? Vou escrever aqui. Então, ó, a nossa casa são os 2019 restos. Eu já estou supondo que nenhum dessas subtrações deixa o resto zero, porque senão acabou o problema. E os nossos pombos são exatamente os números. Você assume n igual a 2020. Ou seja, os pombos são 2 elevado a 2020 menos 1, 2 elevado a 2020 menos 2, 2 elevado a 2020 menos 4, até 2 elevado a 2020 menos 2 elevado a 2019. E a quantidade de números aqui são 2020. São 2020 números. Então, como 2020 é 2019 vezes 1 mais 1, pelo princípio da casa dos pombos, a gente pode afirmar que existem dois números desse tipo, com o mesmo resto. E se tem dois números com o mesmo resto, a gente vai para cá, né? Então, 2 elevado a 2020 menos 2 elevado a k é quando 2 elevado a 2020 menos 2 elevado a n, por algum k e l. E aí a gente consegue afirmar que 2AL menos 2AK é um múltiplo de 2020. Então a gente acha o nosso número. Agora vamos pensar nesse outro problema. Nesse problema daqui, olha, você não sabe qual é esse inteiro n. Você quer descobrir qual é o menor inteiro n, tal que para qualquer conjunto de n elementos, subconjunto de n elementos desse subconjunto maior, né, desse conjunto maior, que é de 1 até 2020, vai existir um A e um B, cuja diferença é exatamente 8. Então a primeira coisa que você pode pensar é que você gostaria de saber o maior número, tal que quaisquer dois números desse conjunto, o maior número Então agora vamos tentar fazer esse outro problema. Esse problema ele é um pouco diferente, porque ele quer saber qual é o menor número, tal que para qualquer subconjunto desse conjunto que vai do 1, 2 até 2020, existem dois números, A e B, nesse subconjunto, cuja diferença é exatamente 8. E aí a diferença é que você primeiro precisa descobrir o n, e depois não só descobrir o n, como mostrar que ele é o menor possível. Então, uma outra forma de pensar é que a gente quer saber qual é o maior número, k, tal que para qualquer subconjunto com k elementos, não existem dois cuja diferença é 8. Por exemplo, se você pensasse n é igual a 1, por exemplo, não, porque você pode... Não,
Porque você poderia pegar o subconjunto 8. E aí a diferença nem faz sentido, né? Porque tem dois elementos. Precisa de ter dois elementos. Então n igual a 1 nem faz sentido. N igual a 2. Você pode pegar n igual a 2, com certeza vai funcionar? Não. Por quê? Porque você poderia pegar o conjunto 8 e 16. E aí a diferença entre eles dá 8. Você poderia pegar o conjunto 1, 3 também. E esse conjunto, subconjunto, funcionaria. Mas existe um contra-exemplo, que é esse. N igual a 3. Não, perdão, eu me enganei aqui. Você quer saber qual é o número n, tal que para qualquer subconjunto vai ter 2 para a diferença 8. Você poderia pegar o conjunto 1, 2. Não vai ter nenhum com diferença 8. N igual a 3, você poderia pegar 1, 2, 3. N igual a 7. Por exemplo, você poderia, um contra-exemplo seria 1, 2 até o 7. Nenhuma diferença, a maior diferença entre eles é 6, nenhuma diferença é exatamente 8. Tá, vamos acalmar e vamos tentar refletir um pouco. Então, será que a gente consegue dividir esses números de 1, os números 1, 2 até 2020, de maneira que meio que você vai separá-los em grupos que formam múltiplos, cuja diferença dá 8. E aí você tenta pegar os que não são. Então, por exemplo, o 1, ele não pode ficar perto do 9, porque 9 menos 1 dá 8. Então, 1 e 9, o que eu estou querendo construir é um contra-exemplo. Ou seja, eu quero o maior número, k, no caso seria k igual a n menos 1. O menor número que eu consiga construir um conjunto que não tenha nenhuma diferença entre os elementos dele igual a 8. Então, se eu tiver um conjunto que tenha 1 e 9, vai ter diferença igual a 8. Então, eu vou separar. Não pode ter 1, não pode ter 9. Agora, 17 menos 9 também é 8. Então, 9 e 17 não podem estar juntos. 2 e 10 e 18. 3 e 11. 4 e 12. 5 e 13. 6 e 14. 7 e 15. E por fim, né? 8 e 16. Eu tô fazendo isso em separando, né? E aí, separando dessa forma, o que eu penso é o seguinte: se eu pegar o número 3, 12, 5, 15, eu consigo garantir que nenhum deles tem a diferença da 8. Então, mas se eu pegar 13 e 11, vai dar ruim. Então, mas ao mesmo tempo tem esses números aqui que são 3, né? O que eu poderia fazer com eles? Se eu pegar o 9, eu não vou pegar o 1 nem o 17. Mas e se eu pegar o 1 e o 17? Se eu pegar o 10, eu não vou conseguir pegar o 2 nem o 18. Mas se eu pegar o 2 e o 18, dá de boa. Então vamos fazer. Eu vou construir esse conjunto com 1 e 17, 2 e 18. Eu vou escolher o 3, tanto faz, né? O 12, o 5, o 6 e o 16. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é construindo um conjunto que não vai ter dois elementos cuja diferença dá 8. Vamos escrever um pouquinho melhor. Então, basicamente, o nosso conjunto A, nosso subconjunto A, formado por 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 17, 18. Quantos elementos ele tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Perdão, né? Eu esqueci de dois importantes, né? Aqui também tem o 19 e aqui tem o 20. E aí, pelo mesmo argumento, se eu pegar o 11, eu não consigo pegar o 13 ou o 19. Então, vale mais a pena, né, para aumentar meu conjunto, pegar o 3 e o 19. E aí aqui, ao invés de eu pegar o 12, vale mais a pena eu pegar o 4 e o 20. Então, eu vou tirar aqui o 12. Então, basicamente, meus conjuntos são 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu peguei o 15. 5, 6. 15. 16. 17, 18, 19 e 20. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a quantidade, o tamanho do meu A é 12. Tem 12 elementos. E veja que esse conjunto que eu construí não tem 2, cuja diferença dá 8, né? De fato, pela forma como a gente construiu, a gente pode afirmar isso, porque a gente agrupou os números de forma que a diferença desses números desse 8. Então, ó, 1 menos 2, 1 menos 3, 2, vocês podem verificar que não tem nenhum elemento cuja diferença dá 2. Então, n não pode ser menor que 12, né? Nem igual a 12, porque a gente consegue construir um subconjunto com 12 elementos que não satisfaz o problema. Então, a pergunta é, será que n igual a 13 é a resposta? Vamos usar o princípio da casa dos pombos. Aqui, da forma como a gente construiu esse elemento com 2 elementos, esse conjunto com 2 elementos, a gente pode inferir como que deveriam ser as nossas casas. A gente poderia dizer que as nossas casas são o 1 e o 9, o 2 e o 10, e aí sobram ainda os elementos 17, 18, 19 e 20. E esses elementos eles vão ficar sozinhos, né? Porque a partir daqui 8, 9, 10, 11 seria com 9, mas a gente já colocou o 9 nessa casa. Tem quantas casas? Tem uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 casas, né? Então, suponha que a gente consiga pegar um conjunto com 3 elementos, tais que não tem nenhum 2 elementos, cuja diferença dá 8. Então, basicamente, o que eu estou te afirmando é que são 13 pombos, que eu vou pegar esses 13 números, que são os meus números, e são 12 casas. E as minhas casas são essas daqui, que eu já separei. Então, pelo princípio da casa dos pombos, eu teria que pegar 2 elementos de uma dessas casas. Mas veja bem, esses daqui são unitários, então eu não posso pegar 2 desses elementos. Então eu teria que pegar 2 elementos desses outros subconjuntos que tem 2. Só que a gente construiu essa casa de forma que a diferença entre eles dois desse 8. Então, quando você pega 3 elementos, com certeza vão ter 2 da mesma casa. E dado que vão ter 2 da mesma casa, pela forma como a gente construiu as nossas casas, vão ter um A e um B, tal que A menos B dá 8. Ou seja, a nossa resposta é 13. Sim. Então, o menor inteiro é 13. Então, para qualquer subconjunto
de 1 até 2020 de 3 elementos, existem 2 elementos cuja diferença é 8. Mas agora, por que ele é o menor? Porque com 12 a gente tem um contra-exemplo. Isso é importante. A gente mostrou que com 13, com certeza vai ter 12 elementos. Vão ter 2 elementos cuja diferença é 8, mas a gente também mostrou que com 2 elementos é um contra-exemplo. E esse jeito de construir as casas também te dá a forma de construir o nosso contra-exemplo.